Olá, como vocês estão? Espero que bem. No início dos anos 1920, os maçons brasileiros, não satisfeitos com a quantidade de ritos que já tínhamos, decidiram criar mais um. Modificaram o rito escocês antigo e aceito para ter um rito para chamar de seu, totalmente diferente do rito praticado na França. Mas isso não seria a última vez que aconteceria. Quer saber mais? Assista o vídeo até o final. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, deixar o seu comentário, compartilhar este vídeo para que ele possa ganhar relevância. O rito escocês antigo e aceito aparece pela primeira vez nos rituais dos 3 graus simbólicos criados em 1927 pelo Supremo Conselho do Grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil, presidido por Mário Bering, e transmitidos à Grande Loja do Rio de Janeiro através de tratado entre as duas obediências. Foram colocadas em execução no início de 1928 nas grandes lojas brasileiras, fundadas após a separação entre Supremo Conselho e Grande Oriente do Brasil. Substituíram os rituais do rito escocês antigo e aceito das lojas simbólicas do GOB. O rito escocês do Brasil foi uma invenção ritualística circunstancial. Não é o mesmo que o rito escocês antigo e aceito. Embora as grandes lojas brasileiras, por imposição do Supremo Conselho, empreguem indevidamente essa denominação para o seu ritual escocês. Indevidamente porque os procedimentos que constituem os primeiros rituais do rito escocês antigo e aceito a partir de 1804, na França, são diferentes do que se faz no Brasil. O rito escocês antigo e aceito, praticado no século XIX nos graus simbólicos das lojas capitulares do Grande Oriente do Brasil, portanto, antes do surgimento das grandes lojas, era semelhante ao que constava nos primeiros rituais franceses e diferente do rito escocês do Brasil. O Supremo Conselho, ao se separar do Grande Oriente do Brasil, elaborou um ritual novo, que gerou um rito diferente nos 3 primeiros graus, constituído de procedimentos misturados do rito moderno, do rito de Heredon, do rito de York e de alguns graus superiores do rito escocês antigo e aceito. Devem eles ter suas razões para desprezar rituais consagrados. O ritual criado pelo Supremo Conselho para os graus simbólicos das grandes lojas brasileiras é muito diferente do rito escocês antigo e aceito original, trazido para o Brasil pela primeira vez. Mesmo assim, foi dado ao conjunto de novos cerimoniais o mesmo nome do rito escocês antigo e aceito. Por isso, muitos brasileiros sequer sabem direito dessa história. O Supremo Conselho nunca explicou por que agiu desta forma. Assim, nasceu o rito escocês do Brasil, sistema ritualístico que apenas os maçons brasileiros conhecem. Em 1874, quando era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e grande comendador do Supremo Conselho do Brasil do rito escocês antigo e aceito, o Visconde de Rio Branco, foi impresso um ritual completo para os 3 graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. O mesmo aconteceu em 1889, no grão-mestrado do Visconde Vieira da Silva. A edição de 1874 usada no Brasil é tradução do 2º ritual francês, produzido pela Grande Oriente de França em 1816. Essas duas impressões são diferentes do que vieram a ser adotados pelas grandes lojas brasileiras em 1928. O Supremo Conselho, dirigido por Mário Bering, inventou um rito novo para ser usado pelas grandes lojas simbólicas estaduais, dando forma e conteúdo ao rito escocês do Brasil, que o Supremo Conselho de Jacarepaguá denomina até hoje de rito escocês antigo e aceito. Não se encontra alegação consistente para entender que uma entidade como o Supremo Conselho, que parece zelar pela sua honrabilidade e credibilidade,
faça vistas grossas para a constrangedora incompatibilidade ritualística entre os rituais dos graus simbólicos de 1874 e 1889 do rito escocês antigo e aceito com os rituais de 1928, praticados pelas grandes lojas. Os maçons das primeiras 108 lojas que aderiram ao Supremo Conselho, transformando-se de lojas capitulares em lojas simbólicas, quase nada sabiam do simbolismo. Naquela época havia uma grande confusão entre as lojas simbólicas e o Supremo Conselho, criando uma subserviência do simbolismo ao Supremo. Além disso, como os maçons vieram das lojas capitulares, não trabalhando nos graus abaixo, só o fazendo nas iniciações, não foi difícil colocar tais rituais para funcionar. É notório que esses maçons brasileiros não tinham conhecimento algum e nem autoridade de fato para examinar, analisar e contestar um ritual que lhe foi imposto em 1928 em nome do rito escocês antigo e aceito. Um ritual anômalo e sem identidade dos procedimentos históricos do rito. A partir daí surgiram novidades impensáveis para o escocismo. O ensino equivocado que o templo do rito escocês antigo e aceito é o Templo de Jerusalém, chamado popularmente de Templo de Salomão. Nos rituais de 1928, lê-se que os templos maçônicos têm a sua origem no tabernáculo em hebreu. O tabernáculo, ou tenda, era o santuário móvel usado pelos hebreus para os serviços religiosos durante a peregrinação após o êxodo do Egito e até a chegada a Canaã. A maçonaria anglo-saxônica escolheu o Templo de Jerusalém apenas como paradigma, mas os rituais das grandes lojas brasileiras vão além. Consideram o templo maçônico a reprodução do Templo de Salomão e a cadeira do venerável mestre o trono de Salomão. Os rituais das grandes lojas criaram um trono de Salomão no Templo de Jerusalém, onde não há trono, e trouxeram um mar de bronze para dentro do templo, quando na Bíblia está fora junto com o altar dos sacrifícios. Nos rituais originais franceses, o templo dos graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito não é o de Salomão, é a natureza, um templo que tem como cobertura o céu estrelado e simboliza as 12 casas zodiacais através da corda de 12 nós. O templo desenhado nos rituais de 1928 das grandes lojas, que aparece nesse vídeo, mostra uma arquitetura diferente como parte das novidades lançadas pelo Supremo Conselho. Esse é o templo que o Supremo Conselho do Grau 33 desenhou em nome do rito escocês antigo e aceito para as grandes lojas brasileiras. A pesquisa em muitos rituais nacionais e estrangeiros do rito escocês antigo e aceito mostra que nenhum possui disposição interna de ornamentos e dos cargos que tenha a mínima semelhança. Não há precedência. Para nossa reflexão, é bom lembrar o escritor irlandês Oscar Wilde, que disse: "A verdade raramente é pura e nunca é simples." A corda de 81 nós apareceu nos rituais produzidos pelo Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito para as grandes lojas brasileiras a partir de 1928. Essa corda foi uma das novidades, em substituição à corda de 12 nós, usada nos templos antigos do simbolismo desde o final do século XVIII. Teremos um capítulo especial e um vídeo especial só para falar dessa corda. Milhares de maçons das grandes lojas brasileiras perguntam em todos os orientes do país por que os rituais têm sido alterados. O filósofo canadense Marshall McLuhan, criador do termo aldeia global, tem explicação. As respostas estão sempre dentro do problema, não fora. O giro, a ornamentação do templo, as colunetas, as colunas zodiacais, as conclusões do orador e outros procedimentos foram alterados conforme o entendimento da grande comissão de liturgia de cada grande loja ou da reunião dos grão-mestres em mesas redondas a partir de 1952. As grandes lojas fortaleceram suas organizações e há mais de 50 anos estão alterando, sem autorização do Supremo Conselho, os rituais de 1929. Algumas lojas mais, outras menos.
Cada um desses fatos clareia a visão para interpretações sobre condutas da coletividade maçônica, as quais têm oscilado entre grandes feitos solidários, com elevados humanitarismos e atitudes como alterar rituais apenas para alimentar disputas políticas internas. Embora recomendado nos trabalhos em loja o respeito à inalterabilidade do desenvolvimento dos rituais em vigor, os caciques das diferentes administrações modificam os rituais e suas obediências sem muito pudor. O exemplo da prática dos rituais brasileiros não recomenda a teoria dos princípios maçônicos. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.